Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala de diversidade, sexualidade, longevidade, enfim, da nossa existência. Pessoal, a gente hoje vai falar sobre uma questão muito séria. Enquanto HIV, a AIDS forem vistos sempre como uma doença do outro, as pessoas vivendo com HIV vão continuar sendo divididas entre vítimas e culpadas, e a vivência da nossa sexualidade vai sempre continuar sendo dividida entre legítima e desviante. E o estigma vai continuar ocorrendo. Falar de estigma. Em 2019, a gente teve uma pesquisa em 7 capitais aqui do Brasil e que quase metade das pessoas vivendo com HIV já relataram algum tipo de discriminação. Seja evitar ir em eventos sociais, não se candidatar a um emprego, se isolar, até deixar de fazer sexo. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre estigma, sobre sorofobia, sobre o papel mobilizador da arte como transformadora dessa narrativa e dessa questão que a gente precisa falar. E acho que para falar com isso eu tô com uma pessoa incrível aqui, tô com o Ronaldo Serruia. Ronaldo é ator, dramaturgo, e ele é autor de uma peça recente, A Doença do Outro, que foi uma peça indicada para o Prêmio Shell, Prêmio de Melhor Dramaturgia. Ronaldo, muito obrigado de estar aqui comigo. Obrigado a você pelo convite, é uma alegria estar aqui para a gente conversar sobre isso. Maravilha. Então, Ronaldo, eu acho que a primeira coisa para a gente começar, e até eu ouvi muito, que eu acho muito interessante a gente entender esse papel da arte como mobilizador, a gente falar o que é estigma, sobre sorofobia. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória, como que você chega no teatro. Tá. Queria que você falasse um pouquinho sobre você. Então, eu sou Ronaldo, eu nasci em Belém do Pará, sou paraense, e migrei, né, com a minha família para o Rio, jovens ainda, então passei grande parte da minha vida no Rio, né, sou carioca de criação. Foi lá que eu comecei a fazer teatro e estou há 20 anos aqui em São Paulo. Mas antes de fazer teatro, eu fiz medicina. Porque eu sou de uma família de médicos, né? Meu pai é médico, meu avô era médico, meus tios. Então eu cresci nesse ambiente onde não era muito... Eu Uma nem podia escolha. pensar em outra coisa. Eu não aprendi a pensar em outra coisa. Porque tinha essa coisa, essa fixação também, que acho que é muito heterocêntrica, né? Do homem hétero, do legado, da perpetuação do legado. Então, meu pai tinha ali Meu pai teve um centro de pesquisa na Amazônia, né? Porque ele era especialista em doenças infecto-contagiosas e era especialista em malária e tal. Então, para ele era assim, eu era o filho mais velho, então tinha que cumprir o legado. E aí, eu estudei igual um nerd a vida toda, porque eu sou nerd, e passei em medicina em todas as universidades que você pode imaginar. Passei na Unicamp, em terceiro lugar na USP, na UFRJ, todas. E aí o meu pai ficou enlouquecido, porque o sonho dele era que eu fizesse Unicamp. E lá vou eu pra Unicamp com 17 anos, porque eu tinha 16 para 17. Ainda um adolescente. Isso, e tipo, não tinha muito noção, assim. Aí quando eu me deparo com a prática, eu entendo que aquilo não é pra mim, né? Até porque eu tinha uma relação de espelho ali na família, de ver os meus tios, meu pai e tal, realizando esse ofício da medicina como um sacerdócio, assim. Eles eram muito apaixonados. E eu achava que eu tinha que ser assim. Eu não Você não sentia prazer? sentia prazer, mas eu também não entendia muito bem o que eu queria. Porque como eu fui educado para não saber o que eu queria, no sentido de que eu Já era uma queria trilha. medicina, né? Eu queria ser médico. Eu fiquei um pouco perdido ali. No primeiro ano foi, e no segundo ano eu tive uma crise meio... Não depressão, mas eu fiquei muito, muito mal, assim, muito introspectivo, quase não falava. E minha mãe, sempre foi muito amiga, companheira, percebeu isso. E aí eu consegui verbalizar pela primeira vez que eu estava infeliz, que eu talvez não quisesse aquilo. Com muito medo, né? Porque pro meu pai e tal... E aí eu não migrei para o teatro de cara, porque senão teria matado metade da família. E eu nem sabia que era o teatro, porque eu não sou de uma família de artistas, não tinha referência. A única referência mais próxima da arte que tinha da minha família era uma das irmãs da minha mãe, que era professora de educação artística. Sim. Né? E ela era uma excelente artista, né? Uma pintora incrível, só que na minha família era isso. Artista não era uma profissão. Então ela Era um precisou hobby ser só. professora de educação artística. E a pintura virou um hobby, exatamente. Então eu não tinha essa referência.
E aí o que eu fiz? Eu estudei inglês muito tempo, né? Desde criança, e estava me formando na cultura inglesa, e na época pintou um concurso, que a cultura inglesa estava, enfim, escolhia lá 15 alunos, fazia uma espécie de prova e tal, e quem passasse ganhava um intercâmbio de 6 meses na Inglaterra, com tudo pago, com exceção da passagem. Então você ia morar numa casa de família, com tudo pago ali e tal. E aí eu passei, e aí foi a deixa, né? Naquele momento eu já sabia, meu pai já sabia, já tinha recebido a notícia de que eu não queria fazer medicina, o escândalo todo Já clássico, família. acabou minha vida, tudo que eu construí, não vai ser... Porque não tinha nem outro irmão, porque aí meu pai casou de novo depois, a diferença entre eu e meu irmão é de 13 anos, assim, Entendi. sabe? Quer dizer, tinha, mas ele era muito novinho. Aham. E aí eu fui pra Inglaterra, isso foi muito definidor, assim, foi uma experiência aos 18 anos, assim, muito radical, assim, de conhecer o mundo e, tipo, entender que eu podia ter uma autonomia, Sim. né? Aí quando eu voltei, eu disse que eu queria fazer jornalismo, porque eu gostava de escrever, sempre gostei de Sim. escrever, mas jornalismo era alguma coisa que eu achava que podia ser uma coisa que deixasse a minha família feliz. E não pensei em letras de cara, pensei em jornalismo. Fui lá fazer jornalismo e quando eu estava no primeiro ano de jornalismo, por conta de uma matéria, eu fui fazer um curso de teatro. Que Era uma legal. matéria que eu tinha, que ela chamava jornalismo cultural. Você tinha que escolher um assunto, quer dizer, na verdade, o professor dava alguns assuntos e você tinha que fazer um grande trabalho, um ensaio, uma resenha. E o meu assunto era Nelson Rodrigues. E aí eu abri o jornal, vi assim um anúncio de um curso sobre o Nelson Rodrigues na CAL, Casa das Artes Laranjeiras, que é um lugar de formação bem clássico no Rio, que foi o lugar onde eu depois acabei me formando como ator também. E aí fui, e quando eu cheguei ali, foi a primeira vez na vida que eu me senti pertencendo a um lugar, assim. Eu senti, tipo assim, nossa, isso é o que eu quero fazer. Como é Assim, eu me importante senti à essa... vontade, completamente. Eu não tinha nenhuma experiência, inclusive era um curso que eu cheguei assim, primeiro dia, quase não voltei, porque era uma roda cheia de atores já, tipo, gente que já fazia televisão, que eu reconhecia de novela, e eu falei, gente, e aí, e quando chegou a minha vez, eu fui super sincero, eu falei, olha, eu tô aqui porque eu vim do jornalismo, um garoto de 18 anos. Eu lembro que a pessoa que estava dando o curso era uma diretora de teatro, com a qual, depois que eu acabei a escola, eu fiz um teste para entrar na companhia dela e trabalhei com ela há 10 anos. Então, meus encontros são meio cíclicos, assim, Sim, sabe? e vai Na vida do acontecendo, teatro, né? E aí eu lembro dela dizer, olha, ela botou dois olhos arregalados assim, falou, olha, eu vou aqui caminhar, eu não vou retroceder por causa de ninguém, então vão acompanhando na medida do possível. Aquele texto era para mim, que era o único que disse que não era ator ali. E eu fui tudo E aí foi uma coisa intuitiva mesmo, assim. Quando eu vi, eu tava fazendo cena e tal. Obviamente que depois corri atrás de toda a formação e tal. E aí foi um momento difícil para os meus pais, porque eles não entendiam a arte como um processo possível Sim. de existência no mundo, né? Não é Você ser convencional. artista. Eu sou de uma família toda de médicos, professores, funcionários públicos. Então eu lembro que a minha mãe disse assim: mas e o seu olerite? Que era uma palavra que é o contra-cheque, né? O famoso. Sim. Ela falou assim: como você vai viver sem contra-cheque? Aí eu falei: não sei, eu vou descobrir. E aí demorou um tempo para eles entenderem que minha mãe achava o teatro muito bacana quando ele era um hobby para eu deixar de ser tímido, porque eu Sim. era muito tímido. E quando eu falei para ela que eu ia fazer o curso profissionalizante, aí eu não tive apoio nem dela nem do meu pai. Foi um processo, o primeiro ano, os primeiros anos foi Solitário. bem difícil, assim. Mas consegui, e depois eles foram aos poucos entendendo, assim, foi também bonito quando a minha mãe foi assistir a primeira vez. Ela se emocionou muito. Meu pai foi assistir já depois de algum tempo, também se emocionou. E aí as coisas se assentaram. Meu irmão mais novo virou médico, acho que sanou Sanou essa o desejo. necessidade Isso. dele. E é isso, né, Ronaldo, que até o caminho da arte, como você falou, o contra-cheque não é um caminho convencional, né? Não é, e é muito louco isso, porque a minha mãe, depois de muitos anos, minha mãe é psicóloga, especializada em psicologia do trabalho, é uma mulher que tem pós-doc, assim, ela me humilha muito, porque eu tô ainda ensaiando um mestrado com medo,
eu tenho pavor da academia, mas enfim. E aí, ela, depois de muito tempo, ela foi funcionária pública do Banco do Brasil muitos anos, na época que o Banco do Brasil era aquele emprego dos sonhos, sabe? Sim. E aí, depois de muitos anos, eu já fazendo teatro, ela entrou no programa de demissão voluntária, pegou lá a grana, abriu a sua própria consultoria em recursos humanos, psicologia do trabalho, e virou uma profissional liberal. Sim. E aí eu lembro dela dizer pra mim isso. Agora eu sei como que é viver sem contra-cheque. E eu falei, é possível, né? E ela tá aí há 20 anos vivendo assim. Ai, que incrível. E você Então, conseguiu. Acho que o mais importante nessa história é você descobrir o seu lugar, né? Então, o lugar onde você se sente à vontade, você se sente na sua potencialidade. Total. E até resgatar isso da questão da arte, né? Então a gente falou como arte um lugar não convencional. Eu acho que eu queria falar um pouco isso de saber a sua experiência e a sua visão como papel da arte, né? Então a gente veio de anos em que seja a arte ou seja a cultura foram demonizadas, né? Então foram anos de trevas em cima sobre a cultura, mas eu acho que a gente podia falar sobre isso, sobre que papel, Ronaldo, você acha da arte, seja o teatro, outras formas de expressão artística, para construir narrativas ou para aumentar preconceito ou para diminuir um preconceito. Claro. Cara, eu acho que a arte ela tem um papel muito fundamental nisso tudo, porque para mim a arte, o papel dela é de deslocar o olhar, alargar, né, o espectro íntimo das pessoas, né? Eu acho que a função da arte, eu não gosto muito de falar de função da arte, porque eu acho que a arte é um pouco inútil, numa certa medida. E eu gosto muito de um texto, o Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, ele tem um texto que um pequeno conto dele que chama A Função da Arte. E é a história de um menino que nunca tinha conhecido o mar. E ele pede para o pai levar ele para conhecer o mar. E eles caminham juntos, passam por vários lugares, sobem montanha, descem montanha, chegam diante do mar. E aí, diante do mar, ele vira para o pai e fala: pai, me ajuda a olhar? Então, para mim, a função da arte é essa. É ajudar a gente a olhar o mundo, sabe? A tentar dar um 360 graus na perspectiva. Criar fissuras. Criar fissuras. Então, eu digo que a arte acho que uma das funções da arte é falar de outro jeito das coisas, sabe? Fazer a gente olhar as coisas por um outro ângulo. E aí, nesse sentido, eu acho que ela tem um papel muito fundamental, né, na possibilidade de desmantelar estigmas sociais de qualquer espécie. Tanto que acho que os estigmas, né, as pessoas estigmatizadas, eu acho que elas são um material muito importante, assim, para os discursos artísticos, sabe? Se debruçarem sobre essas questões sociais, esses nós que foram construídos, enfim, por essa normatividade, por essa estrutura hegemônica que a gente sabe bem qual é, Sim. e que oprime e é muito violenta com determinados corpos e determinadas identidades. O que é estigma, então? Qual que é a sua visão de estigma? Eu acho que o estigma é uma espécie de selo, né? De selo de má qualidade, assim, de selo de... O estigma é uma espécie de carimbo mesmo, né? Então, a gente falar de HIV, essa palavra carimbo, ela permeia também o imaginário estigmatizante do HIV, a ideia do carimbo, né? Do clube do carimbo. Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que a gente vive dentro de uma estrutura normativa, essa norma que ela é uma ficção, mas ela foi muito esperta, porque ela sabe que é uma ficção, mas ela se construiu como natural e orgânica. Sim. E ela fez isso apagando as pistas de que ela era uma ficção. E aí a gente tem um lugar hoje onde várias coisas são consideradas naturais e orgânicas, né? E tudo aquilo que não está dentro desse escopo da norma é definido por essa norma como outro. Né? Ela não se dá nem ao trabalho de nomear tudo isso, porque isso tudo que ela nomeia outro é uma gama de coisas, é uma gama de identidades, de possibilidades de estar no mundo, de ficções outras. Sim. Né? Mas ela diz, não, eu sou natural e orgânica e tudo isso aí é o outro. E aí a gente precisou, toda essa galera que ficou de fora precisou se nomear, né? Precisou criar as suas identidades até para poder nomear os processos violentos que essa norma
engendra sobre esses corpos, sobre essas identidades, né? Então, E até para criar um lugar, né, Ronaldo? Igual você falou, exatamente, para se nomear é importantíssimo, né? A identidade é um ponto de partida muito importante. Ela não pode ser a premissa. Ela é uma premissa importante, mas ela não pode ser o fim em si mesma, senão a gente tem um monte de problema, que é o que a gente está vivendo hoje. Porque a identidade, ela não dá conta da complexidade que é estar vivo no mundo, se relacionando e tudo que isso produz, né? Mas ela é uma premissa importante, porque se a gente não nomeasse as coisas, sem nomear as coisas, a gente não tem nenhuma autonomia de nada, né? Sim, exato. Tem uma passagem do 1984, do George Orwell, que ele, naquele mundo distópico totalitário, um dos ministérios lá, que é o Ministério da Verdade, já com ironia, é um ministério que vai tentar eliminar palavras do vocabulário. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa questão de um totalitarismo, de você eliminar palavras do vocabulário e você não nomear identidades. Talvez está relacionado aí Total. também. E falando um pouco sobre isso, sobre estigma, e você falou sobre a doença do outro, comecei a minha fala um pouco na introdução do programa, falando isso, enquanto a gente continua tratando o HIV como a doença do outro, a gente continua separando, colocando um muro, colocando o que é normal, o que é desviante, ou práticas sexuais que são legítimas, outras desviantes. E eu acho que a sua peça, ou sua atuação, ou a atuação como ajudar a olhar outras perspectivas, estão nesse caminho também, no caminho de discutir sobre a doença do outro, né? Então, eu acho assim, acho que o meu desejo com essa peça era falar sobre o HIV em perspectivas artísticas, né? Que para mim é muito diferente. Eu defendo muito isso porque foi muito difícil conseguir montar essa peça exatamente por isso. Porque, de uma certa maneira, o cânone artístico, porque a arte também é canônica, também tem os seus cânones, né? Sim. Porque a arte também é um espaço de poder, assim como a academia, assim como, né? Os espaços de poder, eles têm eles também se constroem nessa perspectiva normativa. E para a arte canônica, existem alguns assuntos que não são assuntos da arte. O HIV é um deles. É quase como se pensasse assim, para quê? Já tem Ministério da Saúde, já tem política pública, e é diferente, né? Por exemplo, a ciência pensou o HIV, as políticas públicas de saúde pensam o HIV, o ativismo pensa o HIV. Eu queria pensar o HIV a partir da arte, usando as ferramentas da arte, né? Elaborando um discurso artístico, que aí é uma série de desafios se colocou, né? Sim. Porque quando eu me deparei com o meu diagnóstico positivo em 2014. E aí, quando eu me deparei com esse diagnóstico, enfim, em 2014, eu já tinha mais de 40 anos, me considerava um homem muito informado, né? Uma bicha, tipo, que não desconhecia uma série de coisas que já estavam postas ali em relação ao HIV. Mas o interessante é que eu senti tudo aquilo que estava programado para que as pessoas, ao se depararem com um diagnóstico positivo para HIV, sintam. Então, olha que louco. Racionalmente, eu tinha uma série de coisas elaboradas que não me adiantaram de nada diante do diagnóstico. Porque tem algo que é muito maior que o racional, que a informação. Que é o caldo da cultura onde você está inserido. Exatamente, que são 40 anos de estigmatização. 40 anos de narrativas, de discursividade em todas as searas, estigmatizadoras para o HIV/AIDS, né? A arte incluída nesse bojo. Mas aí isso me assustou muito, porque eu senti tudo. Senti culpabilização, senti que eu era um corpo que tinha perdido naquele momento o direito ao afeto, o direito Aquele ao carimbo sexo. que você falou. Exatamente. É o estigma, é o selo de má qualidade. Me senti um corpo terrorista, um corpo bomba, um corpo que não podia encostar nas pessoas porque senão elas iam se contaminar. E eu sabia racionalmente que isso não era verdade, né? Mas também descobri que eu sabia bem menos do que eu achava que eu sabia. Sim. E isso também está previsto, né? Porque são informações e conhecimentos que não chegam. E eu fico me perguntando por que eles não chegam, a quem interessa que eles não cheguem numa escala que é, sei lá, popular mesmo, sabe? Tipo, é igual o indetectável, igual o intransmissível. Eu fico pensando, por que isso não tá em todos os banners dos pontos de ônibus, não tá numa propaganda
do Jornal Nacional. E até sabe? médico preconceituoso. Exatamente, porque essa é uma informação que muda muita coisa, Sim. né? Então, é só para dar um exemplo de como isso não chega. Então, eu já era um artista que trabalhava com as questões que me atravessavam na arte, né? Uhum. Eu tenho um dos meus coletivos, é um coletivo que foi criado em 2008 para falar sobre questão de gênero nas artes cênicas, tendo como recorte a homossexualidade masculina. Uhum. É um coletivo formado por atores homossexuais, atores bichas e tal, o diretor também. E ali, naquele momento, já o que nos leva a fazer isso já era uma crise de representatividade, que era de perceber na arte, no caso do teatro, na dramaturgia que foi escrita no Brasil, um lugar muito limitado da personagem homossexual, que era sempre retratada sob duas perspectivas: a marginalidade ou a caricatura. Se você pegar qualquer obra de qualquer grande autor, grande dramaturgo, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, e os que ainda tiveram sei lá, tiveram essa ideia de criar dentro das suas peças um personagem homossexual ou uma personagem homossexual, porque a grande maioria nem. Mas se você pega as peças do Nelson, todas as personagens que são homossexuais são caricaturas. Sim. Então ali a serviço de um certo tom risível e tal. E isso a gente vê também na televisão, né? Também no cinema, né? Nessa história. Então a gente falou, não, a gente queria falar sobre a subjetividade. A gente queria complexizar mais essas personagens, até porque éramos ali 5 artistas, nenhum vivia a homossexualidade da mesma forma. Então era um pouco para dizer, essa frase tá na doença do outro, as bichas não são todas iguais, né? Então, um pouco complexizar. Então eu já trabalhava, já fazia alguns anos que eu já estava fazendo alguns trabalhos que tinham como temática aquilo que me atravessava, a minha identidade. Quando eu descobri o diagnóstico, eu entendi que aquilo seria, em algum momento, tema do meu trabalho. E aí a diferença foi que eu precisei esperar, porque eu precisei elaborar um discurso. Porque num primeiro momento, o que eu senti não era algo que interessava a arte. Porque o que eu senti e o que todas as pessoas que recebem, ou a grande maioria das pessoas que recebem um diagnóstico de HIV positivo sentem, é uma despotencialização da vida. E a arte é o oposto disso. A arte é a potencialização da vida, né? E aí eu precisei precisei elaborar um discurso, né? E a terapia foi um processo importante nessa caminhada, porque eu precisei elaborar uma série de coisas dentro do processo terapêutico e entender quando que eu também tinha passado de uma fase que era o que eu chamo de autoindulgência, uma certa autocompassividade, que é quando você lambe demais as suas feridas, você se vitimiza muito ainda. E eu queria falar do HIV numa perspectiva contemporânea, porque aí eu comecei a estudar exatamente isso, as relações entre arte e HIV, os discursos e as narrativas artísticas que foram produzidas ao longo desses 40 anos. Porque mudou, né, Ronaldo? Porque, e claro, a gente tem produções artísticas belíssimas, então eu conheço um pouquinho mais de cinema, mostrando o começo da epidemia, lá, década de 80, 90, alguns filmes clássicos da história do HIV, mas e você fala um pouco isso em algumas entrevistas, né, dessa mudança de narrativa, ou não mudança, porque continua às vezes mostrando o que vende, às vezes, pelo menos na indústria cinematográfica, é 1980, né? Isso. Eu acho que tem isso, né? A gente tem 40 anos de... Eu sempre gosto de fazer essa conta, porque é uma matemática que não fecha e fica muito claro. A gente tem 40 anos de história da epidemia. Nesses 40 anos, os primeiros 16 anos tiveram uma cara. Após 16 anos dessa história, a ciência conseguiu inventar, vamos dizer assim, né, uma forma, né, a terapia antirretroviral que muda a história do HIV. Esse é um fator científico que é indiscutível e muda. Então, se a gente tem 40 anos e quando completa 16 anos muda, a gente tem mais tempo de história da epidemia depois dessa mudança do que antes. E, ao mesmo tempo, em 40 anos, a gente tem 90% de toda a produção artística que escolhe o HIV como tema tá obcecada com os primeiros 16 anos.
essa conta não fecha pra mim. Porque eu falo assim, gente, aconteceu tanta coisa depois, né, do advento dos retrovirais, Sim. tanta forma de falar sobre isso, inclusive a perpetuação do estigma, por que que ele continua, né? Você pode falar, por exemplo, sobre HIV na terceira idade, que era uma coisa que é impossível de se falar nos primeiros 16 anos, porque não existia velhice, era sentença de morte, as pessoas todas morriam, muito pouca gente sobreviveu, né? Você pode falar sobre relações soro diferentes, né? Você pode falar Sobre revelação do diagnóstico ou não. e você pode falar sobretudo sobre pessoas vivendo com HIV, vivendo as suas vidas e pensar o HIV não como uma, sei lá, uma marca definitiva, mas Sim. assim, mais uma das coisas que essa identidade tem que dar conta. Sim. E como que ela tem que dar conta no mundo, que é um mundo que insiste em não se rever desses estigmas todos. Então eu acho que isso de cara é uma coisa que eu acho meio assustadora, assim. E eu entendo a obsessão da arte pelos primeiros 16 anos da epidemia, porque ali tem todos os elementos de uma grande narrativa artística, né? A tragédia, a morte, superação, o herói, o vilão, estigmatizações de toda ordem, sofrimento. Então tem, né? E aí eu acho que de um tempo para cá a gente tem visto cada vez mais dois movimentos. Um movimento de artistas positivos, ou seja, artistas que estão assumindo, né, a sua condição sorológica, vamos dizer assim, e tematizando isso nos seus trabalhos artísticos em várias searas. Na performance, nas artes visuais, no teatro, na música, né, nas artes plásticas. A gente tem grandes artistas, né, da história do Brasil recente que tiveram uma relação profunda com o HIV e que deixa um legado muito bonito, assim, o Leonilson, o próprio Caio Fernando Abreu, né, o Herbert Daniel, mas eu acho que tem ali também, né, nesses artistas, um lugar que é limitador do seu tempo, porque vocês estavam no olho do furacão, né? Então é muito difícil você, como artista, estando ali no olho do furacão, conseguir construir, né, e sendo ali atores daquilo tudo, né, construir uma obra que conseguisse pensar de outra forma. E ainda assim eles conseguem. Você vê o Herbert Daniel, para mim, ele tem uma obra que é impressionante. Ele é visionário. Assim, ele fala sobre o HIV em perspectivas decoloniais, fala do HIV do Brasil, porque também tem isso, né? E ele ainda era revolucionário num movimento de esquerda. Sendo gay num movimento de esquerda. Mas eu acho que o Herbert tem uma contribuição muito grande, eu acho, de pensar o HIV, porque ele chama atenção para essa coisa do HIV brasileiro, né? De pensar que o vírus HIV ele chega no Brasil e ele se desenvolve a partir de especificidades que dizem respeito à formação do Brasil, né? A gente tem um vírus que nunca foi erradicado aqui, que é o vírus colonial. Esse vírus nunca nem foi estudado. Agora ele está sendo estudado em laboratório, mas tá aí, ele nunca foi erradicado. A gente tem uma série de feridas coloniais que não foram resolvidas. E aí eu acho que todos os outros vírus que chegam aqui, eles se relacionam com esse vírus colonial. E a gente viu isso agora com a Covid, né? Porque todas as complexidades da Covid, elas diziam respeito também a esse vírus colonial. Até quem tinha direito a viver e quem tinha direito a morrer, exatamente. Assim como a gente vê com o HIV. Né? Porque se você for pensar, o HIV, quando ele surge no momento em que ele surge já completamente, ele chega no Brasil já completamente comungado com essa discursividade do câncer gay, peste gay, isso já é um selo, né? Então, isso embrenha tanto no imaginário coletivo que perdura até hoje. Eu tenho certeza que tem hoje gente que uma grande maioria das pessoas acha que o HIV ainda é uma doença só de gays. Ou que, não, isso dá muito mais em gays e tal. E de fato, isso é uma coisa que durante um tempo era real. Né? Hoje em dia eu não sei, talvez já tenha até um percentual maior entre pessoas heterossexuais do que homossexuais. Mas eu acho que o que isso provoca de ruim é uma relação de vergonha e de silêncio dentro da comunidade.
Eu acho que se eu pensasse numa palavra para resumir a história do HIV, eu diria que é o silêncio. Sim. Por isso que quando me perguntam sobre a minha peça, eu digo que a minha peça é uma tentativa de recusar o silêncio. Porque eu acho que o silêncio sempre teve presente nesses 40 anos. Ele só foi mudando a forma ou a origem desse silêncio, mas sempre é o silêncio. Porque nos primeiros 16 anos era o silêncio da vergonha, e assim, você não falava sobre o HIV. Eu lembro, por exemplo, eu acho que todo mundo que foi adolescente na década de 80 e 90 lembra disso, que as pessoas falavam sobre pessoas próximas que tinham HIV. Ou que e elas falavam assim, faleceram. você viu fulano? E aí era sempre um olhar, um gemido, assim, tá, sabe, né? Não se falava a palavra, né? E as pessoas, e era muito doido isso, porque a visualidade do HIV no corpo, ela era muito evidente nesses primeiros 16 anos. Sim. Então era um silêncio meio segredo de polichinelo, né? Porque visualmente ninguém tinha dúvida, porque a AIDS tinha uma cara, uma corporalidade ali, Sim. né? Que você via num emagrecimento, num tom de pele, numas características. Mas era proibido falar sobre sarcoma isso. de Kaposi, que é uma obsessão também dessas narrativas artísticas visuais, todas o sarcoma está presente. Sim. É uma forma, inclusive, da revelação, né? Quando aparece, que é aquela coisa roxa. Aí você sabe que o personagem vai morrer, vai sofrer, ou, enfim. E aí, mas era negado isso. Você via na grande mídia também os artistas que morriam, que todo mundo sabia que tinham morrido em decorrência das complicações pela AIDS. Se noticiava, sei lá, complicações, se anunciava outra coisa. Eu lembro isso tem no YouTube, se você pegar o anúncio da morte do Lauro Corona, que acho que foi um dos grandes nomes, assim, porque ele morreu fazendo uma novela, então ele teve que sair da novela, ele era o protagonista da novela, ele teve que ser afastado da novela, porque estava muito debilitado, e aí ele fez enfim, né, era um momento que as pessoas às vezes faziam um tratamento com as drogas que existiam na época e dava uma melhorada, depois piorava, e aí ele deu uma melhorada e ele voltou para gravar a parte final da novela, para dar um desfecho, para a novela ficar sem sentido. Sim. E aí era uma despedida dele, indo morar em outro lugar. Era uma novela de época. E a cena é linda, porque é uma despedida dele da vida, porque ele morre meses depois. E visualmente não tinha como dizer que não era. Mas vira um cerco do silêncio, 30, né? 20 quilos mais magro, olheiras, um olho fundo e tal. E exatamente, aí quando sai o anúncio da morte dele no Jornal Nacional, morreu em complicações pulmonares, doenças outras, né? Então, esse silêncio está ali. Quando chega o antirretroviral, o que eu acho que o antirretroviral faz de mais importante é mudar essa visualidade. A AIDS deixa de ter uma cara, você não consegue mais. Porque nesses primeiros 16 anos tem uma cara, mas as pessoas não falam, então o silêncio está ali posto, né? Aí deixa de ter uma cara, então, porque as pessoas não adoecem mais, quer dizer, quem tem acesso e adesão ao tratamento, que também não é todo mundo que tem, é outra complexidade, não adoece mais, consegue ter uma vida igual, com uma qualidade de vida igual ou até superior às pessoas que não possuem HIV. Só que aí o que acontece? Acontece um outro silêncio, que é o silêncio que eu chamo, começa a acontecer o que eu chamo de gestão privada e neoliberal do HIV, que é o silêncio que é assim: agora tá tudo bem. Mas fica aí no teu canto. Você vai no seu infectologista de 6 em 6 meses, você vai na farmácia pegar os seus remédios, você vai fazer seus exames, você vai ficar indetectável, você vai ter uma vida normal, mas você não precisa falar sobre isso. E aí você não precisa falar, porque não tem, como não tem mais cara, ninguém precisa mais falar. E aí também ninguém fala, porque acontece que nesses primeiros 16 anos não se construiu nenhum tipo de empoderamento desses corpos. Então esse silêncio é comprado por todo mundo, porque é um grande alívio, na verdade. Porque é um alívio nesse mundo exatamente, real. Né? É um alívio que assim, nossa, não tem cara mais, né? Eu não vou ficar doente, ninguém vai saber que eu tenho, e eu não vou falar, porque se eu falar, porque o estigma não foi resolvido. Não foi resolvido. E até hoje, e eu acho que o grande problema do estigma não ser resolvido é que o estigma ele vira causa de morte.
Sim. né? O estigma vira a pessoa não se testar, ou a pessoa Exatamente. não aderir ao tratamento, ou se isolar, ou se sentir mal, até a questão da Exatamente. saúde mental. Eu diria que 11 mil são 11 mil mortes por ano de Sim, AIDS no Brasil. Eu diria, sem medo de errar, que pelo menos 60 ou 50% delas é por conta do estigma. Que é isso. Eu não me testo. Se eu não me testo, eu crio a ilusão de que tá tudo bem comigo. sim. E quando eu descubro que não tá tudo bem, eu descubro muito tarde, com um sistema imunológico bem debilitado e muita gente não consegue reverter. Ah, E o resto da porcentagem é o vírus colonial. Não acesso das pessoas, dos mesmos corpos que nunca tiveram acesso a nada no Brasil, que são os corpos travestis, as mulheres pretas, as pessoas periféricas, né, os pobres, enfim. A gente tem esse problema, né? Porque ah. o tratamento, Não é acessível para todo mundo. teoricamente, no papel tá lá. Sim. Universal e gratuito. É. Mas Por como? isso que você falou do Herbert Daniel, tem uma frase dele que eu não sei se ele não, um discurso dele na campanha presidencial dele, acho que não sei se foi 89, 88 que ele estava se candidatando, e ele começa o texto dele como nós somos a maioria. Se o vírus colonial separa, né? Então coloca como homem branco, heterossexual, cis, como se fosse o poder dominante. Mas se pegarmos LGBTQIA+, pessoas pretas, toda a população, nós somos a maioria, né? Então acho que Nossa, essa sim. questão de dividir, e o Ebert traz isso no discurso dele, de que ele estava concorrendo pelo Partido Verde, né? Então acho que a gente pensar nessa diferença, ou pensar além do vírus colonial, que é importante para a gente incluir todos os corpos, e não criar esses muros, né? Que separam corpos normais, entre aspas, dos corpos desviantes. Total. O Ebert, ele é tão genial porque ele, por exemplo, ele conhece o conceito de morte civil, que é um Sim, conceito que é muito perfeito, assim, ele continua até hoje, né? Essa morte em vida, é, né? O estigma é uma morte em vida, né? Os corpos estigmatizados, eles experienciam, né? Eles vivem uma experiência de morte sim, em vida, né? Que é essa experiência da invisibilidade, do esquecimento, do apagamento, porque a morte tem a ver com isso, né? sim, A pessoa deixa de existir, né? E isso em vida é muito doido, assim. E eu acho que a questão do silêncio, que eu falo que para mim é a grande palavra que define essa história, o que ele produziu também, ele produziu uma coisa muito perversa, que é uma espécie de incômodo da própria comunidade LGBTQIA+, de aceitar a história do HIV/AIDS como algo que atravessa de maneira profunda e definitiva essa comunidade, sim, né? Porque como foi uma história que foi construída com uma narrativa muito estigmatizante, e durante muito tempo era muito associada, né, às bichas, né, câncer gay, peste gay, existiu ali uma recusa num determinado momento de que abraçar essa causa ou assumir essa epidemia em primeira pessoa era corroborar com mais ainda para estigmatizar essa comunidade que já era estigmatizante. sim, E é interessante a gente pensar, por exemplo, que quando a AIDS surge, o HIV surge, o diagnóstico ele era dado numa perspectiva de dupla enfermidade, sim, porque a homossexualidade ainda era uma doença, sim. né? Ela só vai sair do CID, acho que em 93. É. Então, durante toda a década de 80, você já era doente por ser homossexual. E aí você descobriu um diagnóstico de HIV, você era duplamente doente. E ainda recebia como uma sentença de Sentença de morte. morte, exatamente. E aí, eu acho que esse é um grande erro, porque quando a comunidade se recusa a dizer essa história é nossa, o que acontece é que ela começa a ser contada por outras vozes, que Sim, não são as nossas. E a gente demorou muito tempo. Eu acho que hoje existe esse movimento de a gente, para mim isso, a minha peça, ou todos os outros trabalhos que eu ainda vou fazer sobre o HIV, porque eu acho que é um assunto que ainda precisa ser muito falado pela uhum, arte, para mim é uma tentativa de recuperar o poder de contar a minha própria história. Eu acho que o HIV é uma herança da comunidade LGBTQIA+, que a gente lidou com essa herança como dívida. Eu quero lidar como dádiva, eu digo, sabe? Que contar, eu vou contar. Eu vou contar sim, para vocês de fato o que aconteceu. E acho que para mim
é essa ideia, inclusive, de honrar esse legado, né, de luta que existiu. Porque Não negar essa história, não né? negar e dizer que essas lutas todas e todas essas mortes, elas não vão ser em vão se a gente contar essa história de outro jeito. Se a gente contar essa história sob uma perspectiva de isso tudo precisou acontecer para que a gente pudesse celebrar a vida. Exato. Né? Então, para mim, a minha peça, ela é uma peça que ela conclama a vida. E talvez isso seja uma coisa que às vezes é difícil para determinadas pessoas. Assim, eu reparei durante as temporadas que eu fiz uma coisa muito interessante, que é uma relação das pessoas mais velhas um pouco mais difícil com a peça. Mais difícil no sentido assim de ter uma dificuldade de entender esse trânsito que eu faço Entre morte para vida. morte, vida e terminar uma peça que fala sobre o HIV na perspectiva da festa, da celebração. E é super entendível. Né? Eu tenho alguns amigos com mais de 60 que viveram. Eu tenho 51 agora. Então, quando eu comecei a minha vida sexual, ainda era o auge ali, mas era muito final da década de 80, já nos 90. Acho que a primeira lembrança que eu tenho assim de ter transado com um homem foi ali no final de 89, 90, com 17, 18 anos. Entendi. Mas já era camisinha, ele já tava, né, com medo. Com medo. Assumir a homossexualidade para a família era... A maioria das bichas da minha geração ouviam quase que o receio da família não fica doente. Sim. Isso não era dito, mas era mais uma prova de que era sinônimo, né? Porque foi isso, essa narrativa que foi construída. Ser gay é sinônimo de ter HIV. Se você não tem, você vai ter. Por isso que eu digo que é uma herança. E eu acho que o título da sua peça, A Doença do Outro, eu acho que é genial para trazer essa perspectiva de que parece sempre que é o outro. Isso, HIV nunca é meu. É sempre do outro, exatamente. Porque ninguém quer ser corpo estigmatizado, né? Não. A gente é sempre o outro, né? E ao mesmo tempo, se eu deixo como doença do outro, e de novo, né, falando de estigma, eu continuo sendo sorofóbico. Se eu continuo falando que o racismo é só do outro, eu nunca sou racista, ou eu nunca sou capacitista, ou idadista, ou sorofóbico, eu nunca vou mudar meus atos como uma pessoa que está embasada nessa cultura. Exatamente. E é louco pensar, porque, por exemplo, a minha dramaturgia, o meu texto, ele é uma peça-palestra, né? Ele foi pensado para ser isso mesmo. E ele é uma brincadeira de pensar a dramaturgia a partir de conceitos. Então, a peça inteira, eu tiro conceitos e teorias de outros lugares. E aí isso é mais uma prova de como a história do HIV em 40 anos foi pouco estudada, foi pouco pensada por esses corpos estigmatizantes. Sim. Tirando o Herbert Daniel, eu não lembro de nenhum outro pensador. Talvez você até tenha uma ignorância. Alguém que está vendo o podcast vai poder comentar e dizer, tem sim, bicho, para de ser burra. Tem essa pessoa. Tem os artistas que falaram sobre o HIV nas suas obras artísticas, Caio Fernando e tal, mas assim, o Herbert foi um grande pensador do HIV. Ele produziu teorias sobre o HIV que são incríveis, assim, que me ajudaram profundamente. Eu vou fazer ainda um trabalho. O meu próximo trabalho é um trabalho sobre o Herbert Daniel, porque eu acho que ele precisa ser lembrado cada vez mais. Eu só li o Revolucionário Gay, que não é da história dele. Ele tem vários livros falando, assim, onde ele... E aí eu trabalho conceitos que são de outros lugares, do feminismo negro, da teoria queer, que foram produzidos por filósofos, por pensadores, corpos que estavam atravessados por essas questões, né? Filósofas pretas, Preciado, que é um homem trans... porque estavam ali pensando as suas identidades, sendo sujeitos, deixando de ser objeto, virando sujeitos, e pensando quais são as coisas, quais são esses processos violentos e estigmatizantes que atravessam o corpo, como eles são criados. E aí eu descobri um monte de coisa que super cabia para o HIV, que não foi produzido pelo HIV, que era produzido para falar sobre o racismo. Então eu faço essas conexões entre HIV, raça,
HIV gênero, E eu acho que agora HIV é envelhecimento, porque HIV envelhecimento, total. porque uma coisa, eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui no programa, que pra gente envelhecer, a gente precisa ter perspectiva de futuro. Eu não consigo envelhecer ou fazer escolhas hoje se eu não enxergar, eu tenho 36, se eu não me enxergar, sei lá, com 70, 80. Então, escolhas de hoje pensando no Milton de 80 anos. E eu acho que talvez seja essa narrativa também que a gente queira pensar, eu gostei do que você trouxe, essa mudança do paradigma de olhar pra morte, mas agora celebrar a vida. Exatamente. Porque é isso, se assim, porque é muito louco isso, né? A ciência, por isso que eu digo, eu quero falar do HIV sobre a perspectiva artística. A ciência, ela é objetiva. Ela Sim. só quer resolver questões. A ciência quer resolver coisas, né? E eu falo isso porque eu sou de uma família de cientistas, de médicos. E eu vi isso na minha vida, sendo criado e cercado por pessoas, homens objetivos, assim, sabe? Que tinham capacidade de pensar de uma forma mais. É uma vantagem, mas não acho que é tudo. Mas também um erro da ciência também desculpa te cortar. Não, eu acho que você vai falar o que eu ia falar, mas é isso mesmo. Que a ciência, às vezes, não sou negacionista, tomei vacina, todas as vacinas, mas só para falar que a ciência tem um lugar aparentemente de supostamente neutra. Mas quem faz ciência são homens. Exatamente. Homens, não é isenta. mulher, A ciência não é isenta. Não é isenta. A ciência não é isenta. E a ciência não é isenta e a ciência não está preocupada objetivamente com aquilo que ela descobre, porque ela está ali. Tá, tô aqui com um vírus, eu preciso descobrir uma forma de neutralizar esse vírus, de fazer ele parar de se replicar dentro do organismo ou adormecer esse vírus. No caso do HIV, é uma cura funcional, né? O vírus continua adormecido em repositários específicos do corpo, mas ele para de circular no sangue. Então isso tem uma objetividade, né? Pá, eu descubro, lanço, acabei. Resolvi aqui uma questão, tô continuando pesquisando a cura, mas resolvi um negócio aqui. Só que esse negócio aqui vai ser colocado e introduzido dentro de uma sociedade que tem milhões de relações complexas, né? Dentro de um assunto que já tem uma historicidade, um passado, um histórico completamente arraigado no imaginário social. Então, beleza, você descobriu esse remédio, mas socialmente falando, o buraco continua aberto. Aí eu acho que aí a arte entra, Sim. sabe? A arte entra para pensar isso no social, assim, nas relações, porque a arte para mim é relacional. Fala de relações. A mesma coisa com a Covid, né? Poxa, em menos de um ano a gente tinha 3, 4 vacinas. E a gente descobriu isso não é o problema. Né? Isso não é a solução. Olha todos os problemas. Gente que não quer vacina, gente que não acredita, gente que não sei o quê, gente culpando não sei quem, gente culpando. É uma loucura, porque a sociedade é muito complexa. Sim. E a gente precisa desses olhares, voltar lá no conto do Me Ensina a Olhar. A gente precisa de olhares, ou um olhar diverso, porque senão eu só fico na minha bolha. E eu, como um cientista, descobri uma vacina ou descobri um remédio mágico, mas se a pessoa não tem dinheiro para comprar esse remédio, ou se o governo lá do país dela não tem dinheiro para comprar essa vacina, porque ela é cara, essa população vai continuar morrendo. Sim. E é por isso que eu gosto muito também quando vai gente assistir a peça, que eu vejo que não é. Quer dizer, eu adoro receber as pessoas que vivem com HIV, óbvio, né? Tipo, a gente... Mas, por exemplo, quando eu fiz essa temporada no Sesc Ipiranga, ano passado, aconteceu uma coisa muito incrível, que eu acho que foi uma coincidência, mas assim, na estreia, foram 2 funcionários do Sesc. O funcionário que trabalhava no caixa da comedoria e a menina da recepção, que entregava máscara. E eles ficaram muito emocionados. E eles começaram a fazer uma campanha. E todos os funcionários do Sesc Que legal. foram assistir. E aí era legal ouvir depois eles falando, assim, porque eram pessoas que aparentemente não têm uma relação, assim, ou, quer dizer, todo mundo tem uma relação com o HIV, não? O HIV é um assunto de todo mundo. Sim. Mas eu digo nessa perspectiva de que você vê que aquilo ali não fazia parte do universo da pessoa. Sim. E ela começa a pensar uma série de coisas, começa a entender que é um assunto que diz respeito a ela, às relações que ela tem, aos filhos, aos netos. Uma pessoa que pode estar do lado dela. Exatamente. E isso é uma coisa legal. E ao mesmo tempo, também receber esse feedback das pessoas que vivem. Na primeira temporada teve, acho que uma coisa das mais emocionantes que aconteceram, que no final da peça, como tem essa coisa da festa, as pessoas ficam ali, aí abraçam, ficam dançando e vão falando. E tinha um cara que estava assistindo na primeira fileira, ele usava uma bengala para andar assim,
Ele devia ter uns 70, 60 e poucos anos, quase 70. Então, provavelmente, né, ele viveu todo o auge da epidemia. E aí ele veio, se aproximou, me abraçou e falou no meu ouvido assim: eu sou um sobrevivente. E eu demorei quase 40 anos para ouvir tudo aquilo que eu queria ouvir. E você disse isso aqui hoje. Tudo aquilo que eu queria ouvir. Muito Em potente. 40 anos que eu nunca ouvi, eu ouvi aqui. E aí foi muito bonito, porque ele era uma pessoa que estava ali recebendo aquela festa, e uma pessoa que viveu. Ele falou assim: eu perdi todos os meus amigos. Eu perdi todas as minhas referências, porque isso foi o mais perverso. Eu não consigo Né? nem As imaginar. pessoas perderem todas as referências. Assim, eu tenho um amigo que falava assim: eu ia uma média de 15, 20 velórios por mês. Quase um dia sim, um dia não, um velório. É inimaginável, né? É dificílimo pensar a constituição de uma existência. Isso. E aí eu acho que você viver o luto dessa forma tão profunda é realmente muito difícil você pensar nessa história que para você tem uma ferida tão grande ali, você conseguir pensar, abstrair, desconstruir essa ideia numa perspectiva de celebração. Sim. Por isso que quando esse cara falou isso, eu fiquei muito feliz, porque ele estava ali dançando, então ele estava, né, o Trevisan escreveu o prefácio da publicação da peça. E ele é lindo o que ele escreve, porque ele escreve nessa perspectiva também. Ele entendeu. E ele é um sobrevivente. Sim. Também. Nossa, que potente, Ronaldo, que potente. E estudando para nossa conversa, para eu ouvir um pouquinho mais sobre sorofobia, estigma, eu li uma frase do Betinho, que daí ele fala que não é a perspectiva da morte que dá sentido à nossa existência, mas a perspectiva da vida. Total. E é nessa perspectiva da vida que vem a solidariedade, que vem a cidadania, que vem o nosso viver do dia a dia. E isso, além disso, é um pouco psicanalítico também. Total. Porque mas na psicanálise... a peça é bem psicanalítica. Eu vou esse mês fazer um negócio lá no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, convidado por um professor e pesquisador teatral da USP, que está fazendo um ciclo de teatro e psicanálise. E aí, eu sou um dos convidados. Ele falou assim: o que eu preciso? Porque se você for me fazer pergunta difícil, eu vou ficar todo. Ele, não, vou fazer perguntas sobre a sua peça, porque a sua peça é muito psicanalítica. Aí ele deu um título lá pro nosso encontro, que eu falei: meu Deus, eu não tô entendendo nada. Mas ele disse que eu não preciso, que só vou falar sobre a peça, então tá tudo bem. Porque pros psicanalistas é isso, a gente fica entre constante, assim, pulsão de morte, pulsão de vida. E você mostrou isso, e eu achei tão lindo isso dessa questão de, pela arte, pela potência e pela celebração de tocar as pessoas pra festa da vida mesmo, pra trazer sentido pra pulsão de vida. Porque acho que foi isso que as narrativas artísticas não fizeram com o HIV, né? Elas estavam tão obcecadas com aquele período e elas quase sempre nunca contam. Eu digo que são as narrativas historicistas, que se debruçam sobre um período histórico, né? Muito pouco dessas narrativas fazem uma migração, assim. Embora estejam falando sobre os anos 80, estão dialogando com o tempo de agora. Porque eu fico pensando, a quem interessa uma narrativa, né? Porque você faz um filme historicista, é muito legal, tem vários motivos para você fazer. As pessoas vão falar, para ninguém dizer, não, é muito importante contar essa história, é muito importante que as pessoas de outras gerações conheçam essa história. Mas já tem material suficiente. Eu costumo dizer isso, que daqui a 1000 anos os alienígenas chegarem na Terra para descobrir sobre a gente, não tiver mais humano, eles só encontrarem pedaços de coisas, eles vão encontrar os materiais audiovisuais sobre a história do HIV/AIDS e vão conseguir entender. Já tem suficiente. O que eles talvez não entendam é como isso se transformou. Por isso que a gente precisa construir mais narrativas agora sobre esse outro momento, esse momento que a vida começa a ditar e não mais a morte, né? E aí a vida começa a ditar, mas esses corpos estão vivos, tendo que se relacionar socialmente com um imaginário estigmatizante que ainda nos relaciona à morte. Morte civil ou morte... Esse que é o nó, entendeu? E aí eu acho que tem alguns filmes que fazem isso. Por exemplo, 120 Batimentos por Minuto, que é um filme de um francês que conta a história do ACT UP, que é um grupo, né, que lutou ali na França. Para mim é um filme exemplar, assim, talvez seja o filme mais incrível que eu já vi sendo feito sobre o HIV, porque ele é um filme historicista, que está ali debruçado sobre a década de 80, mas ele faz... Ele traz essa perspectiva da celebração da vida, ele tira o hospital do... Porque também tem essas narrativas, tem obsessão com o hospital é o centro de tudo,
E o centro de estudo nessa perspectiva da morte, do luto. E aí ele cria uma cena onde a pessoa que tá morrendo de HIV transa no hospital com o parceiro, sabe? Sem medo daquele... Com o sêmen aparecendo em cena, sabe? Esse líquido que é o horror, que é o ápice do estigma, Sim. né? O sangue, o sêmen, enfim. É lindo, assim. Então, acho que é isso que a arte faz. Só a arte consegue fazer isso. Ela provoca. Que é deslocar o olhar. Sim. Deslocar o olhar. O hospital deixou de ser hospital, vira uma cama, entendeu? A vida, porque o sexo é opção de vida, né? Então a pessoa tá ali e é muito lindo, assim. Gente, Ronaldo, eu ficaria aqui mais Deus, tempo falando com você. Né? Não, eu achei Desculpa. maravilhoso e eu já vou deixar aqui um convite pro próximo, porque eu preciso... essa conversa não se encerra aqui, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, mas eu gostei muito. Bom, eu queria te agradecer, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, falar seus próximos planos e falar para o pessoal, talvez uma mensagem baseada nessa nossa fala, seja do estigma, seja da doença do outro, uma mensagem que você gostaria de deixar aqui para nosso encerramento. Tá, então, eu quero fazer 2 convites, então, antes de fazer a mensagem. Quer dizer que a peça, a doença do outro, a gente vai fazer uma apresentação ainda em abril agora, no final de abril, no Sesc Araraquara. Então, quem for de Araraquara ou de pertinho pode ir. E em maio a gente faz 2 apresentações no Sesc Interlagos. E em junho eu fui convidado para dirigir o Sarau da Diversidade, que é um projeto super bacana que tem por conta do mês, né? Que acontece no Sesc Pompeia, vai acontecer no Sesc Pompeia, no dia 24 de junho, que é um sábado. E é um sarau que o tema vai ser HIV. Então a gente vai fazer uma grande celebração com vários artistas, artistas positivos, assumidamente positivos, performance, vai ter show, vai ser bem bacana. E a mensagem que eu deixo é, tipo, não deixem de se testar, gente. A gente precisa começar a encarar o HIV como como só mais uma questão, assim, sabe? Não deixe de se testar porque nada muda. Tudo muda e nada muda ao mesmo tempo, sabe? Então a gente assim afirma a vida, assim, sabe? A pior coisa é a gente fingir não querer lidar com alguma coisa porque a gente acha que essa coisa vai ser muito pesada e quando na verdade não é. Assim, ela é algo que pode ser facilmente manejável e é muito melhor para todo mundo, enfim. Ronaldo, arrasou. Obrigado pela essa hora de falar direto ali para câmera. Pra mim, um pouco tensa, porque eu ficava olhando você aqui e falava, eu acho que eu tinha que falar para ele. Então, essa mensagem que você deixou vai estar no Jornal Nacional, pessoal. Mas... Precisaria, porque as pessoas precisam saber que é igual aí, e isso que você falou da celebração da vida. Então, meu profundo agradecimento. Obrigado, querido. E dizer que eu saio afetado dessa nossa conversa. Valeu, Obrigadão. Obrigado. Gente, se vocês curtiram, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas e vamos assistir o Ronaldo. Por favor, gente. Um beijão. Um beijo, gente.